noite, horário 19 e alguma coisa, começando a live como prometido, falando sobre a psicanálise, terapia atualizada. Coloquei um tema. Gente, quero explicar para vocês que eu coloquei de um horário de sexta, sábado de manhã, mas devido a eu ter pacientes à noite, tá muito difícil, então eu vou talvez mude um horário à tarde, um pouquinho mais à tarde, para poder atender. Segunda-feira é um dia mais tranquilo, porém tem dias que hoje mesmo foi quase que eu não consegui fazer a aula, tá? Eu falo aula porque eu tô começando uma nova empreitada de estar trabalhando com escola, né? Para dar aulas, palestras, e tô tentando trabalhar numa escola, né, de psicanálise, para poder ajudar aos alunos, novos alunos, supervisão e até pessoas mesmo que estão interessadas nessa área. Eu vou começar a falar sobre a psicanálise atual desde Freud. Freud era um neurologista e começou a trabalhar em manicômios e ali ele começou a lidar, ele começou a ver que tinha muitos tratamentos muito invasivos, coisas muito se você tiver perguntas, se você quiser falar alguma coisa, pode falar com as pessoas, eu vou acenando, mas eu tô concentrada aqui no tema, né, que é bem um tema meio forte, a gente falar sobre terapia, sobre doenças mentais, sobre atualização das doenças mentais, que mudou muita coisa mudou, muitos diagnósticos. Eu vou falar sobre a psiquiatria, as medicações, automedicação. Então são temas muito complexos. Devido a isso, eu peço perdão para vocês se eu não for cumprimentando todo mundo, tá? Mas sejam muito bem-vindos, todos vocês. Depois a aula vai ficar gravada. Se vocês tiverem perguntas, quiserem fazer, a gente vai falando, né, e vai conversando sobre. Nós sempre estamos aprendendo, né, como Jung falava, nós dominamos muitas coisas, estudamos muito, mas nós não dominamos todas as técnicas humanas. Por quê? Porque se muda muito, e hoje eu vou falar sobre isso, muda-se muito os diagnósticos, muda-se muito os espectros, muda-se muito a forma que as doenças mentais elas vão como se fosse uma mutação, elas vão mudando, né? Como a gente vê o vírus lá da gripe espanhola, foi mutando e hoje tá diferente, e a gente passou pela pandemia e deu no que deu, né? Então, assim, nós como terapeutas, nós estamos tentando não virar algo epidêmico, algo pandêmico, que são as doenças mentais. Lembrando que sempre se fazem testes, rankings, tem as classificações, os livros dos diagnósticos para os psiquiatras, para os terapeutas, para os psicoterapeutas, para os psicanalistas, para que a gente possa saber os diagnósticos dos pacientes. Na minha área, que é a psicanálise, na minha forma de tratamento, o sintoma equivale muito mais ao diagnóstico fechado, embora eu vou explicar por quê, embora sejam muito importantes. Porque como está surgindo muitos diagnósticos hoje, eles meio que se mesclam. Por exemplo, às vezes você está tratando com um paciente com um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que acontece? Ele é hiperativo. Só que ele tem traços de hiperatividade.
porém ele tem sintomas da ansiedade generalizada, ele é ansioso, ele tem sintomas de ansiedade, então ele tem às vezes no corpo, ele sente tremedeira, pulsação, ele taquicardia, né? Então tem várias questões que se nós formos na primeira conversa, nós formos diagnosticar o paciente, o que acontece? Incorre o risco da gente errar nos nossos diagnósticos, até porque na forma de lidar com o paciente. O que nós tentamos fazer é fazer com que os sintomas vão diminuindo, tanto sintomas quanto comportamentos. E os comportamentos vão sendo menos destrutivos ou menos destrutivos para si mesmo e para o outro. Né? Lembrando que tem transtornos, como por exemplo, nós podemos falar aqui dos transtornos de narcisismo, que está falando muito sobre o narcisismo patológico. Narcisismo, eu sempre falo aqui, a gente fala todos nós nascemos com uma época, um tempo de narcisismo quando a gente é bebê. Nós somos totalmente sem... Tudo é para nós, tudo deve ser para nós, todo cuidado, tudo é para nós, tudo deve ser para nós, todo cuidado para uma criança, a gente fala, todo cuidado é pouco. Porém, tem pessoas que ficam ali naquele tempo, às vezes por muita proteção ou pouca proteção. Na psicanálise, nós trabalhamos muito com o muito e com o 0 e 100, o muito e o pouco. Tem até uma psicanalista que trabalha, Melanie Klein, com o termo cisão, né? Ou seja, algo muito separado, né? Ou você, na psicanálise, ou você tem muito cuidado com o filho, algo que você não deixa o filho ser produtivo, ou até o bebezinho, deixa ele se desenvolver, estimular ele, ou você estimula demais, ou você estimula de menos. Então, nós trabalhamos muito com isso também. Então, por isso que nós não nos prendemos a uma classificação diagnóstica, porque cada paciente é um paciente. Então, por exemplo, você pode pegar um paciente que teve uma mãe que tentou fazer seu melhor. E aí, todo mundo aí sai falando, mãe narcisista, mãe que quer o filho para si. Então, a gente tem que analisar que ok o filho saber que a mãe era uma mãe narcisista, mas o que isso vai gerar para ele? Vai talvez saber que ele entenda que o que causou nele não é uma culpa dele, e que ele nasceu errado, que ele tem rejeições, ou que ele é uma pessoa, vamos dizer, errada, né? Tipo, não era para ter nascido, autodestrutiva, né? Então a depressão, ela causa muito isso, autoestima baixa. Então nós entendemos que a mãe e o pai narcisista, eles geram a autoestima baixa. Porém, isso às vezes não é só isso que a gente tem que trabalhar. Olha, o narcisismo é assim, assado, desse jeito, porque existem aqui, meu primeiro tema foi qual a diferença do transtorno e espectro, porque o transtorno é algo que envolve questões médicas, né? Então pode ser algo médico, que você teve algum problema mesmo médico, né? Que mudou o seu comportamento e mudou questões mentais e psicológicas. Isso é um transtorno. Então, por exemplo, a pessoa tem um transtorno de ansiedade generalizada. Então, ela muda o comportamento, ela deixa de trabalhar, ela paralisa, ela para de trabalhar, ela é ótima lá no seu trabalho, o foco dela dificulta. Então, assim, o transtorno, ele significa algo que é o diagnóstico em si, e através a gente vai descobrindo pelos sintomas do paciente. E isso, na psicanálise, para vocês entenderem que